Olá, boa noite pessoal. Vamos dar sequência aqui, mais uma vez, em modelos atômicos. Agora avançando mais um pouco, falando de um aperfeiçoamento do modelo de Bohr, que foi proposto em 1915 por Arnold Sommerfeld, um físico alemão. Bom pessoal, vamos lá. Modelo de Sommerfeld. Com o avanço da espectroscopia é um ramo da ciência que estuda a interação das ondas eletromagnéticas com a matéria. Nesse caso, nossa aqui, a luz. Foi possível observar que as raias, considerada anteriormente constituída por uma única linha, era na realidade um conjunto de linhas distintas, muito próximas das outras. Vejamos então aqui o exemplo. Para um determinado gás, o que nós temos aqui é o seguinte: a luz do gás passando por uma fenda, passando por um prisma, se decompondo. Essa decomposição gerou aqui, nesse caso hipotético nosso, de um gás X, duas raias, uma raia vermelha e uma raia azul. Isso seria a característica deste elemento X. Isso foi proposto por Bohr. Mas o que explicava essas raias aqui, essa vermelha e essa azul, eram as transições eletrônicas de um nível para outro, um nível de energia para outro nível de energia. Esses níveis de energia, também chamados de camadas eletrônicas, eles têm valores bem estabelecidos, a gente já discutiu isso aqui em aulas anteriores. O elétron só muda de um nível quando ganhar exatamente a diferença de energia entre um nível e outro. Se for menos, se for mais, não vai mudar de nível, só muda de um nível se ele ganhar. Isso é uma quantização. Mas com o avanço da espectroscopia, o que acontece? Esse cientista aqui, Sommerfeld, observou que essas raias aqui também, ela podia ser decompostas em outras raias menores, como aqui está mostrando. Tipo, a vermelha é decomposta em um uma lilás e um azul. E a azul foi decomposta em verde e amarela. Isso aqui é de que gás? É de que elemento químico? Na verdade, isso aqui é um gás hipotético que eu inventei, só para vocês terem a ideia. Então, essa decomposição aqui, essa subdecomposição aqui, na verdade, essa subdivisão, correspondia ao quê? Quando o Sommerfeld fez isso, ele propôs o seguinte modelo. Já que essas raias representavam a diferença entre um nível e o outro, essas raias daqui, essas sub-raias provenientes das raias maiores, representavam a subdivisão, ou melhor, subnível de energia, subdivisão das camadas. Enquanto as camadas são níveis, as subcamadas são os subníveis de energia. Cada camada é composta por um determinado número de subníveis de energia. Esses subníveis são representados por letras minúsculas. Bom, então continuando. Vamos lá. Vejamos, para ficar mais claro aqui para vocês. Nós temos aqui um núcleo atômico e aqui está as camadas. 3 camadas aqui representadas. As camadas são representadas por letras maiúsculas, começa em K, vai K, L, M, N, por aí vai. Então aqui seria a camada K, camada L e camada N. Mas essas camadas, que são níveis de energia, estão subdivididas em subníveis, como foi falado antes, né? Essa foi a proposta de Sommerfeld. Cada camada, na verdade, segundo Sommerfeld, estaria o número dessa camada corresponderia ao número de subníveis. Como assim? Se a camada for 1, ela só tem um subnível. Se ela for 2, ela teria 2 subníveis. Se ela for A3, teria 3 subníveis. E assim sucessivamente. Se for A5, terá 5 subníveis. Então tá aí as camadas representadas com letras maiúsculas. Camada 1, que é a K. Camada 2, que é a L. Camada 3, que é a M. Bom, pegarmos essa camada aqui, a 2, ela teria 2 subníveis. Seria o subnível S e o subnível P. Ok, dando um zoom aqui nela, um zoom hipotético, obviamente. Aqui estão os subníveis. Na verdade, ela é formada por 2 subcamadas, né? Muito pequenas, para essa linha aqui, ó. E se você pegar a camada 3 terá 3 subníveis, que são S, P e D.
ok? Essas são as representações. O primeiro subnível é S, segundo é P, terceiro é D e o quarto é F e assim por diante. Então, continuando. E essa daqui, como essa camada é 1, ela só tem o subnível S. Isso aqui só é uma camada, na verdade. Essa foi a proposta que Sommerfeld fez. Bom, para explicar esta multiplicidade das raias espectrais verificada experimentalmente, em 1915, o físico alemão Arnold Sommerfeld propôs o seguinte modelo. Cada nível de energia N, foi o que já dito antes, está dividido em N subníveis. Como eu disse, se o subnível for 1, se o nível for 1, a camada for 1, só tem um subnível S. Se for 2, tem 2 subníveis. Se for a camada for a sétima, terá 7 subníveis. Bom, outra coisa interessante é o seguinte. Desses N subníveis que cada camada teria, N-1 teria a órbita. N-1 teriam órbitas circulares, ou melhor, elípticas. E apenas um teria a órbita circular. Ou seja, vamos deixar mais claro. Subnível 5, nível 5, por exemplo, tem 5 subníveis. Então, 4 desses subníveis seriam elípticas e um seria uma órbita circular. Sempre a primeira é a órbita circular. Bom, e aqui está uma representação mais ou menos como seria. Então, vamos imaginar o subnível 2. Se imaginarmos o subnível 2, teremos o que? 2 subníveis. Então, um circular e o outro seria uma elipse. Esse aqui, ó. Depois, com o tempo, um cientista muito famoso, Linus Pauling, ele organizou esses níveis e subníveis em um diagrama, que é chamado diagrama de Linus Pauling. Esse diagrama de Linus Pauling coloca em ordem energética os elétrons, ou seja, ele distribui de forma de menor energia para maior energia na eletrosfera os elétrons de um determinado átomo. Vejamos aqui. Então, de cima para baixo. Um S2. Então, primeira camada só tem um subnível S e o subnível S comporta esse 2 pequeno aqui, esse expoente, que representa a quantidade de elétrons que comporta o subnível. E, por fim, a camada também. Camada 2, tudo isso aqui é a camada 2, ela tem 2 subníveis, o S e o P. O S com 2 elétrons e o P com 6. Continuando. Camada 3, 3 subníveis, o S, o P e o D. E o número de elétrons de cada um. Observe que essa camada aqui comporta no máximo 18 elétrons. Subnível S sempre 2, subnível P no máximo 6 e D no máximo 10. Quarta camada, que é a camada N, camada N. Ela tem 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. E aqui está as quantidades de elétrons máximas de cada subnível. Portanto, a camada inteira comporta 32 elétrons, se você somar aqui, ó. E a camada 5 deveria comportar 5 subníveis, o S, o P, o D, o F e o G. Somando todos os elétrons aqui, dará 50 elétrons. É o máximo. Camada 6, 6 subníveis, S, P, D, F, H e G. 6 subníveis. E cada subnível com suas quantidades respectivas de elétrons máximas. Portanto, 72 elétrons no máximo. Camada 7 teria, então, 7 subníveis, que vai do S ao I. Observe que os subníveis estão representados por letras minúsculas. Bom, todos os elétrons dela aqui daria 98 elétrons. Agora um detalhe. Estou circulando esses elétrons, esses subníveis aqui, porque eles de fato ainda só existem na teoria. Na prática eles não existem. Para a tabela atual periódica, o número atômico máximo é o 118. Então vai até a camada 7, subnível P6. Certo? Então esses daqui não entram. Seria elétrons muito energéticos. Como é que é feita essa distribuição? Com setas na diagonal, descendo de cima para baixo. Essa é a ordem crescente de energia dos elétrons nos subníveis.
Então, dessa maneira aqui, ó. Você começa, ó, 1s2, 2s2, 2p6 de cima para baixo, 3s2, 3p6, 4sd2, 3d10, 4p6 e assim por diante. Bom, como eu disse antes, aqui está tracejado, porque ainda não existem átomos, elementos químicos cujos átomos tenham esses subníveis. Bom, vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Vamos fazer a distribuição eletrônica com esse diagrama de Linus-Pauler para um átomo de cálcio. Um átomo de cálcio tem no seu núcleo 20 prótons. Portanto, também, se ele estiver neutro, ele terá 20 elétrons. Então, vamos distribuir até chegar em 20. Como que ficaria, então? A seta dessa aqui, 1s2, 2s2, 2p6, 2s3 e até chegar em 20. Chegar em 20 você deve parar. Vamos ver como é que ficaria. Distribuição em camadas e subníveis. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Quantos elétrons tem aqui? Vamos contar. 2, 4, 10, 12. Faltam 8. Então vai vir aqui, ó, 3p6 e 4s2. Aí fecha. 20 elétrons. Você vai contar 2 e 2, 4, com mais 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 10. Observe que a última camada deste átomo é a camada 4. E tem o subnível S, com 2 elétrons preenchidos. O último subnível, o último que a gente distribui aqui com a seta é o mais energético. Então, esse aqui é o subnível mais energético, mais energia. Está aqui em destaque com a cor laranja, certo? Os elétrons que estão nesse subnível aqui, que é o subnível 4s2, camada 4, subnível S, 2, e 2 elétrons, tem 2 elétrons. São esses 2 elétrons são os mais energéticos. Observe que ele não tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 camadas não, certo? Fique atento a isso. O pessoal confunde bastante isso aqui. Na verdade, o que ocorre é o seguinte. A primeira camada só tem o subnível S. Mas aqui, ó, observe, ó, 2S2 e 2P6. Não são duas camadas, é uma camada só com 2 subníveis. Isso aqui é a camada K. E tudo isso aqui, ó, que eu circulei, é a camada L, com 2 subníveis, o S e o P. Isso aqui tudo, ó, é a camada 3. Não são duas camadas, aqui é uma única camada, é a camada M. E aqui é a camada L, ou digo a camada N. Então ele tem 4 camadas, certo? Cuidado, vocês poderiam ter dito que eram 6 camadas, se confunde, não. Observe, camada 2, que é o mesmo que a L, com 2 subníveis, o S e o P. Camada 3, com quantos subníveis nesse átomo aqui? Com 2 subníveis, o S e o P. E a camada 4 com apenas o subnível S. Vamos continuar, ver mais exemplos para ficar mais claros. Agora vamos ver o exemplo de um íon de alumínio. Esse íon alumínio aqui é um cátion, na verdade, porque perdeu elétrons. Perde elétron é um cátion. Esse 3 mais está dizendo que ele perdeu 13 elétrons. Olha, qual é o número atômico dele? 13. Então ele tem 13 prótons e também deveria, melhor dizendo, ter 13 elétrons. Mas como aqui está 3 mais, significa que ele perdeu elétrons. Ah, só perdeu elétrons. Como é que está o sinal de mais? Bom, quando perde carga negativa, fica com sinal positivo. Então ele perdeu, ele está com excesso de prótons. 13 prótons, mas não é mais 13 elétrons. É apenas 10 elétrons, certo? Está dizendo que ele perdeu elétrons. Prótons continua a mesma quantidade, 13. Agora elétrons já não são mais 13. São apenas agora 10 elétrons. Ele está com excesso de carga positiva, que são os prótons. 3 prótons a mais se comparado ao número de elétrons. Só para relembrar,
próton tem carga positiva e elétrons tem carga negativa. Como ele perdeu 3 elétrons, ele agora tem 10 elétrons. Então, a gente vai distribuir até chegar em 10. 1s2, 2s2, sempre na diagonal, ó. 2p6 e 4s2. Não vai o 3s2, porque se você colocar o 3s2, aqui que vai acontecer? A será descer o T aqui, mas você não vai pegar ele. Você vai pegar esse daqui, porque aqui já fecha 10 elétrons, certo? 2 com 2, 4 com 6, 10. Pronto, fechou aí. Bom, então aqui, qual é a camada mais energética? Essa aqui em destaque em laranja. O último a ser distribuído aqui foi esse aqui. Então, é o subnível 2p6, é o mais energético, para esse íon de alumínio. Primeira camada, só tem o subnível S, é a camada K. E agora, isso aqui tudo é a camada 2, ó, com o subnível S e o subnível P. Ó, o 2, olha o 2. Camada 2 é a camada L. Pronto. Ou nível de energia L, como queira chamar. Terceiro exemplo. Vamos pegar agora com um átomo de cloro. O que acontece com o átomo de cloro? Nós temos o seguinte. Ele tem número atômico 17, então ele tem 17 prótons. E esse sinalzinho de menos aqui, o que significa? Significa que ele perdeu o elétron? Não, ele ganhou o elétron. Mas como é que ele ganhou e ficou negativo? Porque o elétron tem carga negativa, ele ficou com um elétron. Aqui subentende que tem um. Então, é 17 prótons, carga positiva, mais um elétron, 18 elétrons. Então, a gente vai distribuir até 18. Olha, até aqui são quantos? Se você contar aqui, ó, são 18. Não, desculpe. 14 elétrons. 12 elétrons. Bom, falta ainda 6. Só a seta descer aqui. Quando a seta pegar esse aqui, ó, o 3p6 formará 18 elétrons. Pronto. Fechou aqui. 18 elétrons. Então, observa o seguinte, que o último a distribuir, que apareceu aqui, é o 3p6. Portanto, esse aqui é o mais energético. Quantas camadas tem? 3 camadas. Camada K, com apenas subnível S. Camada 2, também chamada camada L, com 2 subníveis, o S e o P. E a camada 3, com 2 subníveis, S e P também. E a camada 3 é a camada M. O subnível mais energético, ou seja, onde estão os elétrons com maior energia, aqui no P. 3P, melhor dizendo. Quarto exemplo, agora eu coloquei uma legendazinha aqui para ficar melhor o entendimento. Então, nós temos o seguinte, um átomo de ferro. E vamos fazer a distribuição até chegar ao número 26. Ok. Aqui as camadas M, ou camada 3, será representada com a cor amarela. A azul vai representar a camada 2, a cor vermelho a camada 1 e o branco vai representar a camada 4. Vamos fazer a distribuição aqui até chegar ao número 26, já que esse átomo está neutro, não ganhou nem perdeu elétrons. Então a quantidade de prótons, ou seja, seu número atômico, é o mesmo que elétrons. Vamos distribuir. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2. Bom, pessoal, vamos dar uma paradinha aqui e contar. Quantos elétrons tem aqui? Se você contar aqui todos, vamos lá. 2, 4, 10 com 2, 12 com 6, 18. Falta ainda 8 elétrons. Então, aqui vamos descer aqui, ó. 4s2, que foi esse aqui. Então, agora tem 20 elétrons. Falta 6. Vai pegar aqui, ó. Só que desce nesse sentido. Mas vai pegar todo 3d10? 3d10? Não. Se pegar todo 3d10, vai dar 30 elétrons. Não precisa disso tudo. Vai pegar apenas 3d6. Ah, professor, não é 10? O máximo é 10. Mas não precisa ser 10 nesse caso, porque o ferro não tem 30 elétrons, certo? 30 prótons. Ele só tem 26 prótons e, consequentemente, 26 elétrons quando ele está neutro.
E há casos que ainda ele perde elétrons, quando ele se oxida, perdendo 2 ou 3 elétrons. Nesse caso aqui ele está neutro, então não perdeu nem ganhou elétrons. Então 26 elétrons. Olha, observe que ele pulou também um detalhe aqui, ó. Ele começou com o subnível 3S, 3P e não foi para 3D, foi para o 4S, para depois ir para o 3D. Então, por isso que eu pintei dessas cores aqui para ficar melhor o entendimento. Então, observe o seguinte: o subnível mais energético não é o 4. Mas qual é a última camada? A camada última, geometricamente, é o 4. Mas em termos energéticos, de maior energia, quem é? É o subnível 3D. Ele é mais energético. Mas quem vem primeiro? Quem vem primeiro, depois de distribuído pela ordem, é o 3D. E ele é mais energético que o 4S. O 4S é o último. Mas na hora de distribuição, você distribui primeiro o 4S para depois colocar o 3D, certo? Então 3D, embora esse aqui não é a última camada, isso aqui é o mais energético. Para saber qual vai ser mais energético, basta somar o número da camada com o subnível. O número da camada aqui no caso é 3. E qual é o número do subnível, que é o D? O D, na verdade, é o 2, representado com 2. O S é o 0, o P é o 1. Então seria 5. Como S é 1, aqui também seria 5 também. O 4 com 1, 5. Mas fica a letra maior na ordem alfabética. Então é o D. Então esse aqui é o mais energético. Então observe. Camada K, primeira camada. Pronto. Continuando. Olha, tudo isso aqui é a camada L. Ó, circulei de azul, certo? E quem vai ser a camada M? É o que tiver circulado de amarelo. Só isso? Não. Isso aqui também é a camada M, ou 3 é a camada M, certo? Então, tem esse cuidado com esse detalhe. E o branco, que está circulado de branco aqui, ó, é a camada N. Novamente, isso aqui vai ser qual camada? Vai ser a M. Ah, professor, então o átomo tem duas camadas M. Não, ele não tem duas camadas M. Ele só tem uma camada, a M. Só que essa camada M tem quantos subníveis? Tem o S, tem o P e tem o D. Mas na hora de distribuir os elétrons, a gente distribuiu até chegar ao P. Ao invés de colocar os elétrons lá no D, no 3D, a gente colocou no 4S, que é menos energético. Depois colocou no 3D, que é mais energético. Vamos ver isso como ficaria aqui para você entender melhor. Bom, aqui está o núcleo do átomo com 26 prótons, do átomo de ferro. Então, primeira camada, camada K. Isso é apenas subnível S. Segunda camada, com 2 subníveis, subnível S e P. Terceira camada, com 3 subníveis. Terceira camada é a M, viu? Então, subníveis P, S, P e D. Bom, e aí nós temos também a quarta camada, que é a camada N, com os subníveis S, P, D e F. Observe o seguinte, que para esse átomo aqui eu deixei tracejado os subníveis P, D e F, porque eles não serão preenchidos com elétrons. Não vai caber os elétrons. É o mesmo átomo que a gente viu anteriormente. Como são 26, olha, 2 fica onde? No subnível S da primeira camada, que é a camada K. Então, aqui está 2 elétrons, certo? Por essa ordem aqui. Depois vamos colocar na segunda camada, a L, esses 8 elétrons, que é o máximo que ela cabe. Primeiro 2 no subnível S dessa camada e depois 6 no subnível P. Aqui está. Quantos elétrons essa camada tem? Essa camada tem 8 elétrons, que é isso aqui. Agora, continuando com a distribuição de Linus Pauling, que foi aquela que a gente fez com o diagrama, que chegou a esse resultado. Vamos para a terceira camada, a camada M, que tem 3 subníveis. Mas vamos colocar primeiro os elétrons no subnível S, 2 no subnível S, que são esses dois aqui. Depois, no subnível P, 6 elétrons. Aí o que acontece? Esse subnível
D dessa camada é muito energético, então os elétrons não vão ficar nele agora, os elétrons serão colocados no 4s, aí vai para o 4s, ó, 2 elétrons do 4s aqui. Aí depois volta para essa camada mais interna, que é a camada 3, e no seu subnível D, que é o último subnível dela, acrescenta-se os 6 elétrons, que é esses 6 aqui. Esses 6 elétrons são os mais energéticos, provavelmente está muito próximo aqui, muito elétrons próximo. E elétrons repelem elétrons, porque eles têm o mesmo sinal, certo? Então, eu vou destacá-los aqui com uma cor diferente para representar que são os mais energéticos. Eles piscando aí, certo? Os mais energéticos. Subnível 3D, com 6 elétrons. Aí eles estão de laranja aí. Bom, pessoal, por enquanto é só. Espero ter passado essa mensagem para vocês e ter fechado esse conteúdo de modelos atômicos, que é importante para o desenvolvimento de outros conteúdos, certo? Como tabela periódica e outras questões. Então, para vocês, mais uma vez, boa noite, obrigado para os que ficaram até o final.